Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um vídeo de análise do Vasco 10 nesta terça-feira, dia 1º de julho. Rapaz, data importante aí no mercado e vamos falar aí das principais ações do Vasco da Gama nesses dias aí, que é uma semana, galera, uma semana de ações concretas, né? Muitos planejamentos, né? Ideias ali, abordagens, né? Mas agora é hora de concretizar, né? 1º de julho chegando, dia 10, já abre a janela, e quando abre a janela, é bom você já ter tudo definido, né? Aí com os seus principais reforços, e o Vasco vai se mexendo no mercado e você se mexendo com a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí, né? Já se mexe no mercado. Vamos ativar aí, galera, os inscritos, vamos melhorar os inscritos aí no canal, né? Para ajudar a gente a crescer aí também no Instagram, @Vasco10RD. Vamos atacar o mercado também, a gente conta e precisa de você. Deixa seu comentário, né? Deixa seu nome, sua cidade aí, para a gente mandar aquele abraço no final das nossas publicações. É importante ter você como parceiro. Poxa, é bom demais. Então, o Vasco mostrando a sua cara no mercado, né? É verdade que a cara é uma cara meia pálida ainda, né? Não é aquela cara agressiva que o vascaíno gostaria de trazer grandes jogadores, né? Grandes empreendimentos, porque de acordo com o Vasco da Gama que teve tantos jogadores a nível de seleção brasileira, né, cara? Hoje é difícil, cara, complicado mesmo, mas é que o Vasco possa se adequar. A gente vai falar de situação financeira do Vasco mais daqui a pouquinho, mas que você consiga se adequar e trazer aí, levar a equipe a novos rumos ou resgatar, né, a identidade do Vasco da Gama. Então, como temos novidades, já se mexeu, o Vasco se mexeu, não temos notícias assim super concretas, já chancelada oficialmente, mas as coisas estão caminhando. E o Gilson fala das novidades aí do Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Olá, você que está conectado a Vasco 10. E finalmente, Felipe Coutinho acerta sua rescisão contratual com o Aston Villa. A notícia ainda é de forma oficiosa, mas o Vasco nos próximos dias pode estar anunciando aí um novo acordo contratual com o Cria Vascaíno. Não se sabe se Coutinho vai renovar por 2 temporadas ou por mais um ano. Mas o certo é que o torcedor vascaíno recebe essa boa notícia e se Felipe Coutinho acertar as suas condições com o Vasco ainda essa semana, será escalado normalmente para o amistoso do próximo sábado em Natal contra o Montevidéu Wanderers. Thiago Mendes, volante, baixou a sua pedida e está bem próximo de assinar por 2 temporadas e meia com o Vasco. Portanto, Erasmo, nos próximos dias, o Vasco pode estar fechando o contrato com esse jogador. Leandrinho, contrato de Leandrinho com o Al-Shabaab da Arábia Saudita foi até ontem, 30 de junho. E o jogador é aguardado em São Januário e pode ser mais um reforço para Fernando Diniz. Olha, Erasmo, falamos ontem sobre as observações dos 11 jogadores da base em São Januário por Fernando Diniz e uma grata revelação. O garoto Kaique Ferreira, um zagueiro de 16 anos, vem chamando a atenção nos treinamentos e tem enchido os olhos do treinador vascaíno. Kaique ficou muito famoso por ter dado um drible desconcertante no jogador do Palmeiras em um dos jogos aí de Copa do Brasil de competição de base, e esse jogador pode ser mais uma grata revelação da base do Vasco. Olho nele, Erasmo! Portanto, Erasmo, são as principais notícias do Vasco de hoje e a gente volta a qualquer momento se alguma contratação acontecer. Eu fico por aqui e até amanhã. Então, galera, Thiago Mendes parece que vem mesmo, né? Tá definindo aí hoje, né? Vai resolver essa questão e esperamos que hoje tenha uma notícia oficial, né? Pode ser aí dada a qualquer momento da vinda do jogador Thiago Mendes. O jogador foi pretendido aí por algumas equipes aí, né, nesses últimos 2 anos, sobretudo, né, nessas últimas 2 janelas.
né? O Flamengo tentou trazer o Internacional, o São Paulo. Então é um jogador requisitado, é um jogador de qualidade. Eu acho ele muito parecido com o Tietê, né? Eu não sei se eu estou fazendo confusão, Tietê, Paulinho, né? Mas dizem que ele joga de primeiro volante também. Esse Thiago Mendes eu não conheço, entendeu? Não conheço, mas como o futebol vai evoluindo, a idade vai chegando, apesar que é jogador de 33 anos, mas ele pode se readequar ao seu posicionamento. É um jogador de disputa de bola, ele tem força física, ele pode se adequar como primeiro volante, sim. E se fosse segundo volante, é uma rotatividade, uma posição de rotatividade muito grande no elenco, né? Porque esses caras não param, esses caras sobe, desce. Então tem uma rotatividade muito grande nas partidas, né? Entrando, saindo, criando alternâncias, mantendo o fôlego, mantendo a pressão na bola. São jogadores de extrema importância, jogador experiente, jogador que o preocupa é lesão, mas ele vinha jogando, né? Claro que num outro cenário, e agora vai precisar se readaptar ao futebol brasileiro, retomar o ritmo do futebol brasileiro, isso é importante. Ele vai ter alguns dias aí para se ajustar. O jogo do Botafogo é no dia 12, então ele vai chegar aí, se readequar, vai conhecendo. E o bom que ele assim, não é peça, não é o salvador da pátria. Tem outros jogadores que estão fazendo a função, ele vem enriquecer, vem encorpar mais esse elenco. O Vasco que está em 3 disputas, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, precisa aí de mais jogadores com qualidade, jogadores que vêm para somar, né? Jogadores que vêm para tentar pensar apostas, né? Aposta na nossa molecada aí. O Juninho, o nosso sub-20, é um garoto magrinho, franzino, mas joga bola pra caramba, tem muita velocidade. Tá aí o treinador testando aí um garoto, um ponta, né? Que é difícil hoje no Vasco, é uma coisa rara, é o único ponta que tem em todo o clube. Esse Kaique Ferreira, jogador de 16 anos, cara, um zagueiro, bom de bola, eu vi ele dar uma caneta no atacante do Palmeiras, coisa absurda. E eu vi outros jogos, sobretudo pelo Sub-17, é um jogador de 16 anos, hein? Foi campeão pelo Vasco aí, o Sub-16 em cima do Flamengo. E ele jogando pelo Sub-17 foi campeão brasileiro pela Copa do Brasil, Sub-17, né? Jogador de muito talento, muita personalidade, toque refinado, sabe sair jogando, né? Tem personalidade, e tão novo, já impressionando o técnico Diniz. Então, o Vasco aí formando ótimos zagueiros. E falando de zagueiro, o Luiz Gustavo, que foi, né, o Vasco recebeu uma proposta lá do mundo árabe, mas a diretoria achou baixo, né? Então disse não, e eu não tenho os valores aqui, mas eu cheguei a comentar que diziam que ser 3 milhões de dólares, muito pô, não pode isso não, deixa o garoto aí que é nosso. Agora, galera, o jogo do dia 12 contra o Botafogo, no retorno do Campeonato Brasileiro, confirmado, Brasília. Só que notícias, né, assim, nesses ruídos aí, me parece que estou falando lá no Botafogo de dar férias para o elenco. E aí como seria? Não sei o que eles vão fazer, sei que o jogo está marcado. E precisa jogar, porque o calendário muito apertado, super apertado. Se adiar esse jogo, complica. O Vasco nesse mês de julho e agosto, né, são 8 jogos em 20 e poucos dias. Então, assim, um jogo a cada 3 dias. O Vasco está com uma agenda muito apertada, intenso mesmo. E o ano promete ser mais ou menos assim. Eu não sei como o Botafogo vai se resolver, porque eles têm que dar férias de fato. E até porque o Campeonato Brasileiro esse ano vai até quase o Natal, 20, 21 de dezembro, tem Campeonato Brasileiro ainda. E depois as férias. Pro ano que vem, o calendário começa cedo também, porque tem campeonato, tem Copa do Mundo, parceiro. Tem Copa do Mundo e eu não sei o que eles vão resolver lá. Eu sei que os jogadores têm direito a férias, né? Esses 2 anos tá terrível
de data, inclusive o Campeonato Carioca, né, os campeonatos regionais diminuíram as datas, já tem um novo regulamento do Campeonato Carioca, então eu não sei o que eles vão resolver, mas dia 12 tem que ter jogo, tem que ter Vasco em campo, isso é importantíssimo para a gente. Agora, 6 jogadores a partir de hoje podem assinar um pré-contrato, tá? E aí eu vou dizer quem são aqui. Maurício Lemos, que ele veio emprestado do Atlético Mineiro, mas ele no final do ano, o contrato dele com o Atlético Mineiro vence, né? Com o Vasco vence, né? E consequentemente o Atlético Mineiro vence também, ou seja, o Atlético Mineiro não vai ficar com o jogador, então ele terminando, ele pode, a partir de janeiro, já ir para uma outra equipe. Ele não é jogador do Vasco. Para ele continuar no Vasco, aí vai ter que renegociar o contrato, vai ter questão de luvas, porque ele já vai estar livre no mercado. Tem time uruguai sondando, o Maurício Lemos é um que pode assinar já pré-contrato. Paulinho, né? Paulinho pode assinar, mas Paulinho quer se firmar no Vasco, né? Ele não conseguiu se firmar ainda, né, nesse retorno depois de cirurgia. O Jair é outro jogador que tem um vencimento alto, né? Já conversou com o Vasco uma possibilidade dele estender esse contrato ganhando menos, né? Tem essa possibilidade, mas é um jogador que pode assinar um pré-contrato. O Léo Jardim, novela de renovação aí, coisa doida, mas ele já pode assinar um pré-contrato. O Puma Rodrigues, né, tem sondagens aí, ele quer jogar, ele pode assinar um pré-contrato, mas para jogar em janeiro. Mas a ideia do Puma é jogar logo, né, jogar o quanto antes. Então, para sair do Vasco antes, vai ter que negociar alguma coisa aí. Vamos ver como se movimenta o Puma aí para essa possível transferência. E o Alex Teixeira, né, que também pode assinar um pré-contrato. O Alex Teixeira que não ajudou tanto, né? Foi um pedido do Coutinho para ele estar aí no grupo, mas não foi legal. Não foi legal essa passagem do Alex Teixeira pelo Vasco da Gama. E o abraço de hoje vai para Edinaldo da Toys, né? Direto de Santa Amaro, São Paulo, né? O vascaíno roxo aí, que está sempre ligado com a gente aqui na Vasco 10. Um grande abraço, Edinaldo. Obrigado aí pelas visualizações, né? A galera que está chegando junto, a gente agradece de montão. Você é nosso parceiro, né? Você que está fazendo esse trabalho crescer, esse canal crescer. Um grande abraço para você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa moral para a gente aí, deixa aquele like, compartilhe com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, os nossos vídeos, as nossas publicações lá no Instagram, @Vasco10RD, é importante ter você por lá e faça essa família crescer, porque nós estamos muito agradecidos de ter sua companhia, mas queremos mais, queremos fazer um trabalho cada vez maior e melhor, mas receba do nosso coração a nossa gratidão aqui, minha, do Gilson, dos amigos que fazem esse canal caminhar. Galera, eu digo que essa terça-feira promete, essa semana promete, e fique atento aí nas nossas publicações, porque vem mais novidades do Vasco da Gama. Um grande abraço para você, valeu! O Vasco é para quem acredita.